Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um. Amém. Livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Hoje é a segunda parte, hoje é a segunda mensagem, na verdade, né? Da série que eu estou fazendo, particular, que é Nós Estamos Enganados. Efésios, capítulo 6. E a mensagem foi confirmada algumas vezes hoje. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do 10. Vamos ler do 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aí. Amém. Pode se assentar. Meu Deus, que o Espírito do Senhor fale através de mim nessa noite. Amém. Na verdade, o tema da mensagem de hoje é: nós estamos enganados acerca do diabo. Terça-feira passada falamos acerca de Deus, hoje eu quero falar acerca do diabo. Então, eu fiquei pensando, poxa Deus, mas é sobre esse assunto mesmo que o Senhor quer tratar hoje? Eu fiquei até meio temeroso quando vindo para cá, mas se for, o Senhor vai confirmar. E confirmou algumas vezes, coisa que eu achei fantástica. Eu acho que não é segredo para ninguém que nós estamos em guerra. Não é segredo para ninguém que nós estamos em guerra, tanto no sentido moral da palavra como no sentido espiritual. Nós estamos em guerra devido aos últimos acontecimentos que têm acontecido aqui na nossa nação, no nosso país. Mas tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país não é só aqui não. Está acontecendo em todo o mundo. Esse mover contra a sexualização das crianças está acontecendo no mundo todo. Ontem estava vendo uma entrevista de um pai que foi preso porque não quis que a sua filha recebesse esse tipo de educação. A filha estava no colégio e ela se recusou, uma menina de 6 anos, ela se recusou a aprender o que a professora tinha para ensinar. A professora levou algumas imagens pornográficas para a sala. A reportagem fala que 5 crianças desmaiaram por causa das cenas pornográficas. Essa menina se recusou a assistir a aula e saiu da sala. A diretora levou ela até a sala da direção, chamou a atenção dela, ela se recusou a voltar para a sala. Então a diretora mandou um bilhete para o pai, falando por que ela tinha se recusado a assistir a aula. O pai foi até a escola e foi saber por quê. Poxa, minha filha saiu da sala, poxa, professor, vou lá saber o que é. A diretora falou o motivo por que ela tinha saído, o pai brigou com a diretora, com a professora, falou que ele não aceitava. A diretora acionou a polícia e ele foi preso. Ele ficou 24 horas na cadeia, isso lá na Alemanha. Isso é um mover internacional, um mover mundial. Então nós estamos em guerra, nós estamos travando ou travaremos uma batalha. Se você não está a par disso, eu convido você a se inteirar sobre o assunto e tomar uma posição sobre isso. Eu recomendo até, na verdade. A futura geração precisa disso. Então nós, durante toda a nossa vida, enfrentamos uma guerra com um grande adversário. A Bíblia fala no diabo, Jesus fala acerca do diabo. No livro de Mateus, Jesus falou mais sobre o inferno do que no céu. Então, numa guerra, para você entrar numa guerra, você precisa conhecer o seu inimigo. Senão você entra vendido numa guerra. Senão vai acontecer igual aquele filme, né? Até o último, né? Até o último soldado, até o último homem. E o rapaz foi sem arma para a guerra, mas ele não foi para a linha de frente, não. Ele ficou um pouco mais para trás. Se ele fosse para a linha de frente, ele era um dos primeiros a cair. Então a gente precisa conhecer o inimigo. Então nessa noite, eu não vou meter muito por causa do pouco tempo que eu tenho, mas eu quero apresentar algumas características do meu e do seu inimigo. A Bíblia fala no diabo, como por exemplo, a Bíblia fala sobre as características do diabo através de seus nomes. Como por exemplo, a Bíblia chama ele de Satanás. Satanás significa adversário. Então o diabo ele não é amiguinho de ninguém, ele é meu inimigo e seu inimigo. Satanás ele não tem colega. Então todas as vezes que a Bíblia dá nomes a esse ser, evidenciando sua característica. A Bíblia fala sobre o diabo que ele é maligno, ou seja, a essência do seu caráter é inclinado para o mal. Vou repetir.
Maligno é que a essência do seu caráter é inclinado para o mal. Ou seja, o diabo não consegue fazer o bem. O diabo não consegue fazer nada de bom. E se ele faz alguma coisa boa, é que é no final para que ele faça uma coisa má. A essência do caráter do diabo, do nosso inimigo, é má. Por isso que um dos nomes deles é maligno. Outro nome que a Bíblia dá sobre ele é Belial, que significa indigno, perverso. Então Satanás não quer saber se eu sou bonzinho, se você é bonzinho. O diabo não quer saber se você vem à igreja todos os cultos. O diabo não quer saber se você ouve a palavra de Deus. Ele é perverso, como a palavra de Deus fala. Outra atribuição que a Bíblia dá sobre o diabo é sobre dragão, que é um monstro, né, dragão. Então o dragão, ele é formado por com asas de águia, com patas de leão e cauda de serpente. Então o que isso significa? Significa agilidade, força e sagacidade. É isso que a Bíblia fala acerca do diabo. Então o diabo no seu poder, ele tem força na sua ação, ele tem agilidade, ele é ágil, ele é rápido para agir e ele é sagaz. Sagaz é uma inteligência voltada para o mal. Então o diabo ele é sagaz. No texto que a gente lemos, fala que ele arma astutas ciladas. O que é astutas ciladas? É o lugar apropriado para derrotar o inimigo. Então o diabo ele prepara uma situação, prepara todo um contexto, ele está dominando para pegar eu e você. Isso chama astutas ciladas, como foi no texto que a gente leu. A Bíblia também fala que ele é querubim ungido, ou seja, isso é uma classe única na Bíblia. Não existe outro anjo que é querubim ungido junto com ele. Não, ele é único, é classe única, só existe ele. Deus só fez ele. Deus só fez ele. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, o profeta fala que ele era o aferidor de medida. O que é isso? Se eu e você pudéssemos chegar lá na eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, e perguntássemos para Deus, Deus, eu quero um exemplo de beleza, de força, de formosura, de inteligência. Tem como o Senhor me mostrar isso no seu reino? Deus nos apontaria Lúcifer, porque Lúcifer era o aferidor de medida. Lúcifer era o padrão do reino de Deus. Não existe outro. Assim como tem arcanjo Miguel, não existe arcanjos no plural, né? Existe um arcanjo Miguel. Assim ele também foi classificado como querubim ungido. Então, esse é o meu e o seu adversário. Esse é o meu e o seu inimigo. É nessa noite que eu quero traçar algumas características, como por exemplo, numa guerra, numa batalha comum, onde tem forças armadas, existem alguns níveis de batalha. Existe uma batalha aérea, então é o nível de batalha. Existe uma batalha no mar, uma batalha marítima, então é um outro nível de batalha. Então Satanás com seus exércitos também tem alguns níveis de batalha. Um pouquinho antes de falar disso, Satanás possui um reino poderoso e organizado. O texto que a gente leu fala de algumas classes, de algumas hierarquias, como por exemplo, principados e potestades. O que é isso? São várias hierarquias de poder. São demônios classificados em hierarquia de poder. Esses demônios não entram em contato com a atmosfera humana e não entram em contato com os seres humanos. Eles só agem no mundo espiritual, dando ordens a outros demônios para agirem. A Bíblia também fala aqui no texto que lemos dos príncipes das trevas. Demônios que comandam outros demônios que atuam na esfera espiritual para barrar tudo que se levanta em nome de Deus e a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala que tem príncipes das trevas, são demônios que trabalham somente na esfera espiritual para impedir a progressão do reino de Deus aqui na terra. A Bíblia fala sobre isso, sobre os principados, sobre os príncipes das trevas. Outra coisa, a Bíblia fala sobre hostes espirituais no texto que a gente leu. O que é isso? São tropas, são exércitos preparados para entrar em ataque em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer nível da batalha. E lá em Efésios 2:2 fala que o diabo é o príncipe das potestades do ar. E em 2 Coríntios 4:4 fala que ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século. Então, fora tudo isso que ele tem, ele ainda conta com as nossas debilidades, as nossas fraquezas. O diabo ainda conta com a nossa natureza pecaminosa.
O diabo e os seus demônios contam ainda com os nossos problemas emocionais não resolvidos. Ele também conta com os nossos pecados habituais e os nossos pecados voluntariosos. Então esse é o meu e o seu inimigo, que a gente trava uma batalha durante toda a nossa vida. Eu acho engraçado que tem alguns tipos de crente que falam assim: não, eu dou bico do diabo, eu arrebento mesmo, eu chego, faço, aconteço. Não é isso bem como as coisas funcionam. Então a gente está muito enganado acerca do diabo. Falando acerca dos níveis de batalha, o diabo ele trava uma guerra pessoal. O diabo trava uma guerra individual comigo e com você. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nessa guerra individual, que armas que o diabo usa? Lá em 1 João 2,15 e 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nessa luta individual, o diabo usa a cobiça da carne. O que é isso? É aquilo que nos atrai de forma geral. Aquilo que nos atrai da nossa natureza, de forma geral, nada específico. A cobiça dos olhos, aquilo que nos atrai com maior força. É aquele pecado específico que cada um luta de uma maneira mais forte, individualmente. Cada um tem uma área fragilizada que precisa lutar mais atenciosamente. Então o diabo trabalha nisso, a cobiça dos olhos. Outra arma que o diabo trabalha nesse campo individual é a soberba da vida, a deidade do homem, ou seja, a autossuficiência do homem. O homem que não precisa de Deus, o homem que não precisa orar, o homem que não precisa consagrar. Então o diabo ele trabalha nessas três partes, nessas três áreas, nessa batalha individual. Não se engane, querido, não se engane. O diabo não é gente boa, o diabo não é bacana. O diabo trava uma batalha durante todos os dias da nossa vida. No âmbito pessoal, no âmbito individual. Ainda mais quando nos convertemos, aí que a batalha fica mais dura. Outro nível de batalha que o diabo trabalha é o nível coletivo. O diabo sabe que somos seres coletivos. O diabo sabe que ele não pode atacar você porque você é um crente forte, um crente espiritual, um crente fervoroso. Mas ele sabe que se ele atacar um membro da minha família e na sua, sabe que vamos doer, sabe que vamos ficar tristes, entristecidos. Então, no âmbito coletivo, o diabo age na família, age na igreja, age com os nossos amigos. Ele ataca essas pessoas para que nós percamos a nossa fé. O diabo trabalha coletivamente. Então, se o diabo consegue atacar algum membro da igreja, toda a igreja fica sentida, toda a igreja fica abalada, toda a igreja. E é verdade. Ontem eu estava estava ouvindo, né? Um desaforo de uma pessoa dita crente, dita evangélica. Estava falando absurdos, aí quando falou absurdo que não me incomodava, eu deixei falar. Mas ela tocou num ponto que me fez bambear, que me fez cambalear, que eu quase não vim hoje. Quase não vim pregar essa mensagem hoje. Quase. O diabo sabe onde ele ataca. Ele muitas das vezes não vai pegar você, porque você é forte, porque você ora, porque você tem comunhão com Deus. Mas com certeza ele vai pegar alguém desprevenido da minha casa e da sua casa. Com certeza. É aquele famoso caso dos pais que são crentes, ou filho ou uma filha, ou o contrário, o filho crente pega um pai que não é muito forte na fé, ele vai usar aquele para desestabilizar eu e você. Então o diabo trabalha no âmbito coletivo. Outro nível de batalha, o diabo trabalha em localidades. O diabo trabalha em áreas, em bairros, em empresas, em escolas, em cidades. O diabo trabalha nessas áreas. Então não é novidade nenhuma que o diabo agora, a atenção do diabo, o foco do diabo são nas escolas, são nas crianças. Hoje de tarde eu vi uma professora, foi no ano passado que isso aconteceu, mas eu vi hoje. Uma professora falando que não importa se a lei fala que não é para ensinar, ela vai ensinar ideologia de gênero sim. Uma professora lá em São Paulo. E ela orientou outras professoras, falou assim, não importa, pode não ser ideologia de gênero, mude o nome, mas ensine. Então o alvo do diabo
é as escolas. Hoje, não somente as escolas, mas as empresas, bairros, lugares, ruas, bairros. A ação do diabo, o diabo também trabalha em bairros. Onde a igreja não atua, o diabo se estabelece. Então, é um nível de batalha. Outro nível de batalha que o diabo atua são as nações. Então, o diabo trabalha em governos. Tudo que está por trás de corrupção, de homossexualidade, de morte, de estupro, desordem social, isso desestabiliza as nações. O diabo provoca o caos nas nações. Por quê? Porque é nível de batalha. O diabo trabalha nas nações para desestabilizar as nações. O diabo não está no inferno lá queimando, não. Ele está agindo nesses níveis de batalha. Então, muitas das vezes estamos desapercebidos, muitas das vezes temos uma opinião ou temos uma visão totalmente errada, errônea acerca do nosso inimigo. Outra coisa, outro nível de batalha que o diabo age é na esfera cósmica. É uma esfera superior ao mundo do homem. O diabo trabalha também nessa área, na área cósmica, na esfera cósmica. Então não dá para brincar. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de orar. Não dá para brincar. A Bíblia fala lá em Apocalipse 20, no versículo 6, se eu não me engano, que o diabo sabe que ele tem pouco tempo para agir. E é verdade. O diabo sabe que ele tem pouco tempo para agir, porque ele sabe que Jesus está às portas para arrebatar a igreja. Pode ofender Deus, como eu disse aqui no domingo de manhã. O diabo não pode atacar Deus. O diabo não pode. Então o que ele faz? Ele ataca aquilo que Deus mais ama, é os seres humanos. O diabo sabe que ele é perdido. Ele sabe. Então quanto mais pessoas ele puder levar, melhor para ele. Porque quanto mais pessoas se perdem, mais o coração de Deus é ferido. Porque lá em Ezequiel 18 fala que Deus não se agrada quando o ímpio se perde. Mas alguém deve estar pensando, meu Deus do céu, como é que faz? E agora? O diabo tem todo esse equipamento, tem tudo isso, tem toda essa estrutura organizada, e como é que faz? Isso me faz pensar que a igreja ela é muito desorganizada. A igreja, eu falo, igreja geral, eu falo. Ela é muito desorganizada. Muito. Acho que não tem nem como se comparar. É muito desorganizado. Como, por exemplo, tem a oração da primícia. Eu não tenho como saber da vida pessoal de cada um. Eu não tenho como saber. Mas chega meia-noite, as pessoas que se comprometeram lá a orar pela oração da primícia lá, das 10 para meia-noite, 5 para meia-noite, tem que orar. Nossa, o negócio estou fazendo aqui está tão bom, tem que parar para orar? Não, depois eu oro. Desorganização. O diabo não brinca, ele tem tropas, ele tem hierarquias preparadas para agir aonde é preciso agir. E eu, muitas das vezes, já fiz isso algumas vezes também. E eu peco, eu erro, porque eu não me atento que o diabo ele é preparado para isso. Ele está preparado, ele está se preparando, ele tem experiência de 6.000 anos. 6.000 anos treinando com outros seres humanos. Mas como é que faz isso, gente? Lá em Efésios 3:10 diz assim, 3:10 e 11. Para que agora, pela igreja, a uniforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o seu eterno poder, que fez Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom, ok? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando o diabo viaja pela terra, ele pode até falar, olha, isso aqui é meu. Olha, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Olha, aquela pessoa é minha, aquele bairro é meu. Aquela escola é minha, aquele governo é meu. Mas todas as vezes que o diabo olha para a igreja, todas as vezes que o diabo olha para cá, para esse templo aqui e qualquer outra igreja, todas as vezes que ele olha para uma igreja, ele fala, existe alguém que é mais forte e mais poderoso do que eu. É isso que o texto fala, para que seja conhecida entre principados e potestades que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então você, querido, é uma prova viva que existe alguém mais forte, mais poderoso do que o diabo. Você é a prova viva disso, é a prova viva. Você até fala, olha, mas aquilo lá é meu, aquilo lá é meu, aquilo lá é meu. Mas quando ele olha para você, quando o diabo olha para você, ele vê dentro de você o Espírito Santo de Deus e fala, não, existe alguém que é maior e mais forte do que eu.
Eu não tenho poder sobre aquela pessoa, eu não tenho poder sobre aquela igreja, eu não tenho poder sobre aquela instituição chamada família, a sua família, a minha família. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, ele guarda a minha casa e guarda a sua casa. Ele guarda. Então o diabo ele tem que se sujeitar à pessoa de Deus. Ele tem que se sujeitar à pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala, não coloquei aqui no esboço, mas a Bíblia fala que o diabo, que Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E como é que eu faço para combater o diabo? A Bíblia também me dá algumas armas, só vou falar, não vou pregar sobre isso. Por exemplo, o nome de Jesus. Todas as vezes que você usa o nome de Jesus, é uma arma que você tem contra o diabo. Não fica com vergonha não de usar o nome de Jesus. Se você está na rua, vê uma situação que você percebe que é uma batalha espiritual. Ai, não posso orar aqui não. Ai, que vergonha, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, ou na rua, ou na sua casa, no seu trabalho, usa o nome de Jesus. Jesus disse lá que em meu nome expulsariam demônios. E quantos crentes têm medo de expulsar demônio? Quantos crentes? Quantos crentes? Outra coisa que é uma arma em favor de nós é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma em favor de nós, em nosso favor. Todas as vezes que pedimos o sangue de Jesus, é uma arma poderosa. Lá em Apocalipse 12 diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós somos vitoriosos graças ao sangue de Jesus, graças ao sangue do Cordeiro. Se eu e você estamos aqui, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou lindo, não é porque eu falo bonito, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Eita Deus! Outra arma que podemos usar contra o inimigo é o escudo da fé. Lá em 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé tem o poder de inibir a ação do diabo. A Bíblia fala que a nossa fé, Deus nos dá a fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitas pessoas se equivocam, porque não, se eu tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, é o suficiente. Não é isso que a Bíblia fala. Deus dá a fé do tamanho de um grão de mostarda. A obrigação minha e sua é fazer com que esse grão cresça. É fazer com que esse grão cresça. Porque já pensou você ficar com a fé do tamanho de um grão de mostarda para sempre? Fé de grão de mostarda é o começo da nossa fé, é o começo da nossa caminhada. Agora imagine, você está na sua casa, uma batalha espiritual tremenda, você lá com a sua fezinha pequenininha. Não vai adiantar. Claro que Deus, por misericórdia, Ele pode agir? Pode agir. Mas o diabo pode comprometer muito o meu cristianismo por causa dessa fé pequenininha. Se eu tiver uma fé pequenininha, eu falo assim, não vai conseguir não, hein? Vai lá, mas é muito difícil. Não. Como é que eu aumento a minha fé? Tendo experiência com Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Aí eu aumento a minha fé. Outra coisa, outra arma que eu posso usar contra o diabo é a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele não ficou de conversinha. O diabo chegou para ele e falou assim, olha, se tu és o filho de Deus, faz com que essa pedra vire pão, vire um hambúrguer, seja lá o que for. O diabo chegou na cara dele e já falou logo, toma uma. O diabo, percebendo que ele usou a palavra de Deus, o diabo trocou a tática. O diabo chegou e falou assim, não, mas também está escrito, e cita o Salmo 91. Jesus usou a palavra sobre ele. No Salmo 119, 113, diz assim, como são doces ao meu paladar as suas palavras. Hebreus 5,14 diz que a palavra do Senhor é mantimento sólido. É mantimento sólido. Eu posso me alimentar de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Se eu não me alimentar da Bíblia, eu me alimento das programações da televisão. Ou vocês nunca repararam, quando você está assistindo televisão, você se sente cheio. Você pode não se sentir pleno, mas cheio. Como, por exemplo, você está lá na sua casa, você sabe que você tem que orar, sabe que você tem que ler a Bíblia, mas fala, não, deixa eu ver essa programação aqui. Programação totalmente imoral, totalmente contra Deus. Quando você sai, você perde a vontade de orar. Por quê? Porque você foi cheio, você ficou satisfeito. Quando a pessoa está cheia, ela vai querer comer o quê? Nada, já está cheio.
E a Bíblia fala que a palavra de Deus é alimento sólido. Outra arma que eu tenho e aqui eu fecho é a intercessão. Quando eu intercedo por outras pessoas, é uma arma poderosa que eu uso contra o diabo. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 28, ele fala da importância da intercessão. Ou seja, se eu concordo aqui na terra, é concordado no reino dos céus. A Bíblia fala lá em Tiago 5,16 que eu tenho que orar um pelo outro. Eu tenho que orar por você, você tem que orar por mim. E ele fala, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Eu tenho que interceder. A minha intercessão vai livrar a ação do diabo sobre a sua vida. E a sua intercessão na minha vida vai livrar a ação do diabo na minha vida. Quando eu oro por alguém, estou mostrando fisicamente que eu participo do corpo de Cristo. Quando Pedro foi preso lá em Atos, aqui eu fecho a Bíblia e não falo mais. Quando Pedro foi preso lá em Atos 12, a Bíblia fala que a igreja orava por Pedro, intercedia por Pedro. E quando a igreja orava, a Bíblia fala que a porta da prisão foi aberta. Que o anjo chegou lá e abriu a porta. Tanto que quando Pedro chega lá na igreja, na casa onde o povo estava reunindo, o povo tomou um susto, porque não esperava. Tipo assim, funcionou a oração, gente. Nem esperava que funcionava não, mas funcionou. Porque a Bíblia fala que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Pode ir muito em seus efeitos. Em Efésios 4,7 diz assim, não deis lugar ao diabo. E em Hebreus 7,25 diz que Jesus vive e intercede por nós. Jesus vive para interceder por nós. Então Jesus hoje está lá no céu intercedendo por mim e por você. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Jesus está intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede para Jesus e Jesus intercede ao Pai. Temos dois intercessores fantásticos, Espírito Santo e Jesus. Eu rapidamente passei um panorama, não pude aprofundar muito, um panorama sobre o nosso inimigo. E ele está aí. Não é novidade para ninguém que ele não veio para brincar. O máximo de pessoas que ele puder levar, ele vai levar. Agora eu quero fazer com que você pense, reflita qual tem sido sua posição na frente dessa batalha. Domingo de manhã eu falei que Deus não precisa de advogado, realmente não precisa. Deus não precisa de advogado, mas o evangelho precisa. A igreja precisa. Precisa de crentes apaixonados por Deus, que se levantem e que comprem a briga. Eu sou crente, eu sou cristão. Isso é errado, isso é pecado. Ou não sei se vocês já perceberam, depois que aconteceu esse caso, da exposição do do cara peladão lá e a criança tocando no cara. Todo o jornalismo da Globo, todo, sem tirar nem pôr ninguém. Não. Mas é pedofilia? Não. É arte. Mas será que não é uma arte assim com uma outra visão? Uma outra proposta? Não, acho que você está equivocado. Não é pedofilia, não. É arte. Porque a Globo já é mancomunada mesmo. Todo mundo sabe que a Globo não presta e tal. Então ela já está trabalhando na sua programação, há muito tempo, para quando chegasse isso. Não é isso não. Está radical demais. A criança não tocou lá, só botou a mão no braço do homem. Mas a lei diz que qualquer exposição pornográfica à criança, seja por foto, seja por filme, seja por qualquer tipo de ilustração audiovisual ou ilustrativa, é crime. É crime. É crime. Então a Globo já está preparada já para falar que eu e você somos cais, somos conservadores, somos isso, somos aquilo. Que eu e você possamos lutar, em primeiro lugar, na nossa casa, no nosso quarto. Jesus disse que devemos orar no nosso quarto, que o Pai veria em secreto, nos responderia em secreto. Eu ouso dizer que não há mais tempo. Eu ouso dizer isso, que não há mais tempo. Não há mais tempo para se ganhar o vizinho. Não há mais tempo de se ganhar as pessoas de fora. Ouso dizer isso. Quero muito estar enganado. Ouso dizer isso. Está muito perto de Jesus voltar. Muito perto. O conselho que eu daria, que eu dou baseado na palavra de Deus é: proteja a sua casa. Guarde a sua casa. Guarde a sua família. Não podemos levar dinheiro, riqueza, carro, guarda-roupa, fogão.
A única coisa que podemos levar conosco para o céu é a nossa família. A nossa esposa, o nosso filho, enfim, nossos familiares. Amém?